Por que eu adiciono essas atividades gravadas, né? Porque às vezes o pessoal dormiu em alguma parte ou então não entendeu, quer rever, aí eu coloco lá, tá? Agora, isso não substitui a presença, né, de vocês aqui. Aí muitas pessoas... Peraí, rapidinho, deixa eu voltar aqui. A Pamela colocou assim, avaliação em grupo igual estar difícil. Não vai estar difícil, não, Pamela. Vai ser tranquilo. Depois a gente explica para vocês, vocês vão ver que vai estar tranquilo. Tá? Mas assim, aí eu coloco essas atividades síncronas também gravadas lá na pasta. Por quê? Porque às vezes o pessoal perde, né? Em algum momento perde alguma parte, coisa e tal, e eu deixo lá exatamente para vocês fazerem essa revisão. Mas então, professor, eu posso não assistir a aula aqui e depois ver a gravação? Não, assim, a ideia é de que vocês assistam a aula ao vivo, né? O nome é atividade síncrona, exatamente que é aquele momento que todos nós vamos estar juntos aqui, exatamente para fazer essa interação, tanto no chat quanto nas perguntas, né? Então, assim, existe uma tentação da pessoa dizer, tá cedo, vou vai gravar essa parada, eu vejo depois, né? Eu sei que essa tentação é forte, tá? Às vezes acontece, não tem problema, tá? Ninguém é de ferro. No entanto, a ideia e principalmente a importância é que a gente tenha essa interação ao vivo. Que todo momento que você quiser, você pode interromper e fazer uma pergunta, não deixar a dúvida passar, tá? Então, essa é a importância da atividade síncrona e é por isso que a gente faz a chamada na atividade síncrona, tá? E eu coloquei também, pessoal, para quem já olhou a pasta, eu coloquei uma videoaula, tá? Essa videoaula, ela vai estar falando sobre movimentos celestes e ela vai estar falando um pouquinho sobre o sistema solar também, tá? Então, essa primeira videoaula tem 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouquinho, tá? Ela é importante de vocês assistirem porque ela está inserida no conteúdo tanto da semana passada quanto o conteúdo da segunda semana também, tá? E na aula de hoje, a gente vai dar início a uma outra parte desse conteúdo, né, mais sideral, mais espaço sideral, tá? E depois a gente volta, né? Depois a gente já começa propriamente dito falando sobre a origem da Terra, né, estrutura do planeta e por aí vai. Beleza? Tá? Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem depois entrar em contato ou até por aqui pelo chat mesmo fazer as perguntas, tá? O Cauã está indo vacinar, né? Agora deve perder a aula. Tudo bem, o Leonardo, está anotado aqui também. Espera aí, só deixa eu ver aqui. Beleza. ADN. Segunda eu também não assisti a aula de manhã, não, quando eu vacinei. Segunda, né? Não, eu perdi a aula do Birajara. Do Birajara. Não, mas aí depois você entra em contato com ele lá, porque, tipo assim, a maioria dos professores estão abandonando essa questão, né? O cara foi lá vacinar e coisa e tal, né? Eu acho que não tem problema, não. Assim, de uma forma geral, isso foi até discutido, né? Não se abona a falta, mas a justificativa, ela de qualquer forma, se depois houver algum problema de frequência, né? Aí a justificativa entra lá no cálculo lá e o pessoal reduz isso aí. Mas assim, acho que... E o Birajara passa muita página pra ler, né? Entendeu? Passa exercício, essas coisas. Aí, sim, tipo assim, é sempre bom assistir a aula, né? Aí, como não assisti, eu tive que se virar lá, assistir vídeo, não sei o quê, pra poder entregar os exercícios da semana dele. Entendeu? Assim. Mas eu consegui assistir só de tarde a aula, porque eu já tinha vacinado. Show. Não, beleza. E se não o Birajara é para leitura, o Zé é para fazer texto. Para fazer texto. E assim a gente vai, né? Assim a gente vai. Vocês vão, né, sendo apurrinhados de formas diferentes. Né? Agora, Gustavo, para com esse negócio de moda casual de luxo, porque a minha filha aqui está me enchendo o saco com esse negócio. Ela mostrou um vídeo ontem que eu até perdi uns neurônios, né? Tão psicodélico. Né? Para de usar drogas. Né? Ela não usa droga, não. Esses vídeos aí, você acha que é o quê? Então, a Gabriela colocou aqui, professor, eu tive um probleminha de frequência, mas mandei mensagem para o senhor lá no Moodle, mas tu não viu ainda. Beleza, Gabriela, eu cheguei a receber a notificação da sua mensagem, sim, tá, Gabriela? Pode estar tranquilo, tá bom? Importante que você já registrou o seu imprevisto. Pessoal, vamos lá, vou começar aqui a apresentar. Espera aí um minutinho.
Janela. Peraí, a apresentação, vocês estão conseguindo acessar a apresentação aí? Sim. Show. Sim. Então, galera, olha só, hoje a gente vai começar, né, falar um pouquinho sobre um conteúdo que é um conteúdo introdutório. Essas 2 primeiras semanas são conteúdos de introdução, né? Então, semana passada a gente falou um pouquinho sobre o tipo de conhecimento, a gente falou um pouquinho sobre saber religioso, a gente falou um pouquinho sobre o saber popular, né? E aí a gente fechou falando um pouquinho sobre o conhecimento científico. E é interessante sobre o conhecimento científico é de que ele começou a ser elaborado, os seus modelos, os seus moldes, né, começaram a ser elaborados ali no século XVI, né? Então a gente tem alguns pais fundadores da ciência moderna, que seria ali o Galileu Galilei, o Copérnico, o Kepler, né? Esses caras que começaram ali a introduzir um pouco desse conceito de método científico, elegeram a matemática como principal forma de linguagem, né, da ciência, né? E a matemática, acima de tudo, né? Não sei se os professores de matemática já falaram, mas normalmente falam e a gente ignora, né? Mas isso é uma coisa importante. A matemática, ela é uma linguagem, ela é uma forma de descrever o mundo, tá? E isso é interessante, porque eu posso, por exemplo, pegar uma caneta e jogar essa caneta no chão, né? E aí eu falo, ó, essa caneta caiu, eu estou descrevendo um fenômeno, né? Mas eu também posso descrever esse fenômeno matematicamente, né? E a vantagem de descrever um fenômeno matematicamente é de que eu não estou sujeito àquela visão de cada um, né? Porque quando eu deixo uma caneta cair, uma pessoa pode dizer, a caneta caiu rápido, outra pessoa pode dizer, não, mas a caneta caiu devagar, né? Ou seja, cada um vai ter a sua visão sobre aquele fenômeno. Já a matemática, não. A matemática, ela vai ter descrever aquele processo com uma fidelidade que nenhuma outra linguagem pode, né, conferir a esse processo. Então, a matemática acabou sendo eleita a principal linguagem da ciência, tá? Então, você tem o método científico alinhado à matemática. Isso fez com que o conhecimento científico atingisse, né, um certo nível de conhecimento que nenhum outro antes tinha conseguido, né? A gente já explicou na semana passada de que não existe um conhecimento melhor ou pior, só existem conhecimentos mais adequados a determinadas, né, questões. Tá? Agora, é inevitável que, de vez em quando, tá, o conhecimento religioso e o conhecimento científico eles acabem se confrontando, tá? Porque tem alguns assuntos, tá, que, principalmente no conhecimento religioso, vão ter uma explicação, tá? E na ciência vão ter outra, tá? Aí a pessoa pode dizer assim, professor, mas aí então nessas horas, nesses casos em que a ciência e a religião se confrontam, né? O que eu faço? Bem, faz o que te deixar melhor, entendeu? Se você se sente melhor, por exemplo, quando a gente fala sobre a origem do universo, se você se sente melhor, tá, pensando na versão religiosa, beleza, essa aí é a sua verdade, tá? O que não pode é o conhecimento religioso, por exemplo, tentar impor uma verdade sobre a ciência. Por quê? São formas diferentes de conhecimento, tá? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa origem do universo na versão científica, tá? E, inclusive, foi o que vocês já comentaram lá no trabalho de vocês, e quem quiser fazer alguma consideração, quem quiser, né? Professor, eu coloquei isso lá no texto, não sei se está correto. Vocês podem fazer perguntas ao longo da aula, não tem problema não, tá? A ciência, pessoal, ela não é um conhecimento perfeito também não, né? Aliás, o legal sobre a ciência é o seguinte, até mais ou menos, eu falei que surgiu ali no século XVI, mais ou menos, até o século XVIII, XIX, a ciência ela evoluiu tanto e ela obteve tantos conhecimentos, né, que ali no século XIX, muitos cientistas estavam realmente convictos de que a ciência conseguiria explicar tudo,
né? Inclusive, tem um movimento filosófico, né, que talvez você já tenha ouvido falar, né, que é o positivismo, né? O positivismo, ele chegou a esse nível, né? Ou seja, a ciência chegou a esse nível de realmente acreditar de que ela sabia tudo, que ela poderia prever tudo matematicamente. Caras como Newton, né? As equações de eletricidade de Maxwell, né? São coisas que vocês aprendem agora no ensino médio, ou vão aprender agora no ensino médio lá com o Birajara, questões de cinemática, vocês vão aprender questões, as leis de movimento, vocês vão aprender gravitação. Já aprendi, já. Estão aprendendo, né? Então, essa bagaça, os caras, quando eles desenvolveram essa matemática refinada, né? As equações de Maxwell, eu acho que no ensino médio o pessoal só passa mais rápido, assim, não chega a se aprofundar, não. Mas, assim, são equações que explicavam fenômenos que eram mistérios há séculos, né? E eles conseguiam prever, né, como esses fenômenos iriam acontecer. Então, chegou realmente um momento que os caras disseram assim, porra, a gente vai descobrir a parada toda na ciência, né? Só que aí veio o século XX, né? E aí o século XX veio com novas perguntas uma nova ciência começou a surgir, né? E das brechas da física clássica, da ciência clássica, surgiram a ciência moderna. E muito da ciência moderna ela acabou trazendo para a gente uma questão da imprevisibilidade, ou seja, a física quântica, surgida ali no século XX, nos anos 30, 20, né? E a física, a relatividade de Einstein, né? Elas criaram um paradoxo na ciência de que disse assim, caca, a gente ainda tem muita coisa para descobrir e pior, talvez tenham coisas que a gente nunca descubra, né? Então, uma das coisas que a gente tem que entender é de que, por exemplo, a versão da ciência para a origem do universo sofreu com essas modificações ao longo do tempo também, tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, aí no slide que eu coloquei, que durante muito tempo a ciência tenta explicar fora do mito, né, fora da religião, a origem do universo e a estrutura do universo, né? Até os filósofos, tá, já tentavam explicar isso milhares de anos atrás, né? Por quê? Porque os caras olhavam para o céu à noite e, assim, a gente vive em cidades, né? Eu não sei quantos de vocês vivem ali no núcleo urbano de Pádua, né? Mas eu tenho certeza que alguns de vocês moram em alguns lugares um pouco mais afastados, ou vocês já tiveram a oportunidade de ir em roça, assim, por exemplo, e olhar para o céu à noite. Quem já teve essa possibilidade? Quem já viu o céu fora da cidade? O céu noturno fora da cidade? Eu, quando eu tinha 10 anos, eu estava dormindo na roça de uma amiga minha. Aham. Mó bom. Mó bom, né? E qual é a questão? O que vocês veem de diferente do céu na roça que vocês não veem no céu à noite? É que aparece aquele negócio no céu. Esqueci o nome do negócio. Esqueci o nome. É mais limpo, a Gabriela está falando. Vi uns vagalumes também. Uns vagalumezinhos. É um céu mais limpo. Aquele negócio estrela? Você vê aquele negócio que é estrela, eu acho que ele está falando, Evelyn, ele está falando sobre a Via Láctea. Aurora Boreal, eu acho. Não. Aurora Boreal não, porque a gente não é Aurora Boreal, não. Outra coisa. Não consegue ver a Aurora Boreal na nossa latitude. O que você está falando é aquela mancha branca que você vê no céu à noite. Sim, isso aí. Claro, né? Então, isso aí é a Via Láctea. Na verdade, é o centro da nossa galáxia, né? Então, tipo assim, o que a Gabriela está falando aqui, né? Acho que por não ter tanta luz de cidade, né, o céu está mais limpo. A verdade é essa. As cidades, elas trazem inúmeros tipos de poluição, né? A gente está muito acostumado com a poluição atmosférica, a fumaça e tal, mas a cidade tem vários outros tipos de poluição que também, às vezes, prejudicam o meio ambiente e a gente, né? Então, por exemplo, a poluição sonora é uma poluição que pode causar estresse, né? Pode, né, encurtar a vida das pessoas. A poluição visual é também uma coisa estudada que também afeta os seres vivos que vivem na cidade, tá? E uma poluição que é menos falada, mas que também é muito importante, é a poluição luminosa. Ou seja, as cidades à noite, elas são muito claras. E isso não só prejudica
a observação do céu à noite, né? Ou seja, as estrelas que acabam ficando ofuscadas por causa da luz da cidade, como também prejudica vários insetos e animais que usam as estrelas para se guiar à noite, né? Vários insetos, por exemplo, se utilizam da lua, das estrelas para poder se guiar, para fechar ciclos de reprodução, né? E aí, quando você coloca um poste, coloca né, a luminosidade toda da cidade, um letreiro, isso perturba esses animais, perturba essas criaturas, né? Causando, inclusive, né, muitas das vezes, casos de extinção, né, de insetos, polinizadores e por aí vai. Tá? Agora, para a gente, porque a gente está falando hoje, o mais chato de tudo é que você viver numa cidade, ou você viver uma vida inteira numa cidade, você não consegue ter a experiência de ver o céu à noite como ele realmente é. Né? Agora, os antigos, as pessoas que viviam há milhares de anos atrás, as pessoas que viviam antes da invenção da eletricidade, eles tinham um contato muito mais íntimo com o céu noturno. E era uma coisa inexplicável para eles. Eles olhavam aqueles montes de brilhos, né? Eles olhavam, como, né, falou aí a questão da Via Láctea, e eles ficavam perguntando, mas o que diabos é isso? O que é esse negócio, essa bagaça que tem todo dia de noite, né? E que ele consegue ver algum padrão, mas ele não conseguia, né, entender muito bem o que era aquilo. Então, assim, durante milhares de anos, desde que o ser humano é ser humano, ele tenta entender aquilo. Tá? E os filósofos foram os primeiros a tentar, né, explicar o céu noturno sem uma visão da religião. Né? Vale lembrar que quando você pega a mitologia grega, você vê que tem muito dos mitos e muitas das histórias daquela religião antiga, elas usavam o céu noturno como, né, um suporte real. Né? Tanto que muitas das constelações que a gente vê hoje ainda tem o nome desses mitos antigos. Tá? Então, assim, mas você vai ter ali Platão, Aristóteles, né? Os primeiros filósofos que vão tentar entender como o universo funcionava. Né? Até a gente chegar a Ptolomeu. O Ptolomeu ele é importante porque ele começa a explicar o movimento do céu noturno, né? Tendo uma visão muito simples, mas bastante intuitiva do universo. Né? Para ele, e aí não só para ele, para qualquer pessoa que está vendo o céu à noite, né? Sem um instrumento, sem um telescópio, nem nada, ele vai pensar mais ou menos o que o Ptolomeu pensou. Ele olhava o céu se movendo, né? Então, para ele, nós estamos parados em uma terra que poderia ser plana, né? Poderia ser plana, ou esférica, porque anos mais tarde os próprios gregos vão descobrir que a Terra era esférica, né? E ele vai ver que você vai ter o céu sempre girando e as estrelas presas no que ele chamou de uma abóboda celeste, né? Então você teria uma abóboda que seria uma grande esfera de cristal, tá? Em que você teria as estrelas presas a essa abóboda, né? Só que assim tinha um problema sério que os cientistas, que os antigos, eles observavam que todas as estrelas percorriam o mesmo caminho no céu à noite, mas existiam algumas estrelas que não seguiam, né, essa sequência, né? E eles deram o nome de errantes, né? Que é basicamente o significado de planetas. Então, o que são os planetas para os antigos? Eram estrelas que não seguiam, né, o caminho normal de todas as outras estrelas. Né? Então, para você conseguir criar uma estrutura de universo, era muito complicado você conseguir colocar essas estrelas errantes. Né? E o Ptolomeu foi o primeiro a construir uma estrutura, né, a imaginar uma estrutura de universo, tá? Que seria... Maria Luísa tá puxando um sono ali legal, o pessoal ainda está entregando ela ali ainda. Né? Então, olha só, basicamente, acontece, Maria, acorda aí. Então, olha só, pessoal, basicamente o que você vai ter ali, né, na estrutura de Ptolomeu é uma explicação para todas as coisas que eles viam no céu à noite. Beleza, gente? Tranquilo? Tá bom, Pedro está indo vacinar, tá tranquilo.
O William coloca... O William colocou assim, ó, tem partes das nossas galáxias que a gente pode ver a olho nu, né? Exatamente, William. Inclusive, na verdade, tudo que você está olhando à noite é a nossa galáxia. Ou seja, qualquer coisa, inclusive o Sol, inclusive os planetas, são partes da nossa galáxia. Mas a gente vai chegar lá, tá? A gente ainda está na questão do universo. Então, dos modelos de universo, tá? Então, lá nos 2.000 anos atrás, o modelo mais comum era esse modelo de Ptolomeu. E veja, entendam uma coisa, esse modelo ele continuou existindo durante milhares de anos. Oi. Opa, pode falar. Alguém quer puxar o assunto? Foi, né? Então, pessoal, olha só. E aí é uma coisa importante que vocês têm que entender sobre a ciência, tá? O que a ciência tenta explicar? Ela, basicamente, tenta explicar as coisas, os fenômenos que nós estamos observando, tá? Ou seja, os seres humanos veem coisas como o trovão, veem coisas como, né, a chuva, e veem as coisas como a grama crescer. Isso são fenômenos físicos, químicos, biológicos, o céu à noite, isso são fenômenos. Então, o que a ciência tenta fazer é explicar esses fenômenos, tá? E muitas das vezes a ciência explica esses fenômenos através do que a gente chama de modelos, né? Modelos, tá? E o que é um modelo científico? O modelo científico é uma explicação para um fenômeno, tá? E é uma explicação dentro do método científico que segue todas aquelas coisas que foram observadas. Então, por exemplo, quando Ptolomeu criou esse... Vocês estão vendo essa imagem aqui, essa foto? Né? Isso aqui é o modelo de universo que Ptolomeu criou. Ele acreditava que a Terra estava no centro, existiam grandes esferas de cristal que giravam, né, em um líquido que seria o éter, né? E aí você tinha o Sol aqui como na terceira esfera, tá? E você tinha os planetas que eles observavam à noite em pequenas esferas, né, menores, que giravam também. Esse modelo, e aqui do lado de fora, a abóbada celeste com as estrelas. Esse modelo está correto? Não. Esse modelo não está correto. Obviamente, esse modelo não está correto. Só que durante 2.000 anos, esse foi o modelo que as pessoas aceitaram. Professor, mas por que esse é um modelo errado? Porque durante 2.000 anos as pessoas aceitaram esse modelo. Bem, porque durante 2.000 anos esse modelo explicava o que as pessoas viam, né? E é assim que a ciência funciona. Ela tenta explicar as coisas a partir das observações que a gente tem. Quer ver um bom exemplo de uma coisa que também é um modelo, né? Porque ninguém nunca viu ao vivo, né? É o átomo. Ou seja, não tem foto de átomo, não existem fotos de átomos, né? Então, o que acontece? Durante milhares de anos, você vai ter modelos de átomos que vão responder o que as pessoas viam naquele momento. Então, a mesma coisa, 2.000 anos atrás, né? Se eu não me engano, foi quem foi? Heráclito? Não sei. Né? Teve um cara que pensou, não, os átomos são pequenas partes indivisíveis, microscópicas, que se juntam para formar todas as coisas, né? Então, basicamente, o que a gente pode ver é que ao longo de milhares de anos, esse modelo de átomo, ok, foi good, explicava todas as coisas. Quando os cientistas começaram a descobrir, por exemplo, forças, né, vindas do átomo, aquele modelo, né, antigo, ele já não servia mais. Então, o que aconteceu? Eles tiveram que criar novos modelos. Aí vem, né, o modelo de Dalton, né, e por aí vai, né, o modelo de Rutherford Bohr, até a gente chegar ao modelo moderno de átomo, que é o modelo que explica todos os fenômenos que envolvem o átomo. O cosmo, o universo, é a mesma coisa. Durante 2.000 anos, como não existia nenhum instrumento astronômico, né, o que o Ptolomeu explicou, servia bem, conseguia fazer, inclusive, previsões, né, de eclipses, previsões lá, né, de posições das estrelas. Então, tá, beleza, fechou aqui. Tá? Só que, quando Galileu Galilei, né, apontou pela primeira vez um telescópio para o céu,
ele começou a ver coisas que o olho nu, ou seja, o olho sem um instrumento, não consegue ver, né? Então ele começou a perceber que aquele modelo de Ptolomeu não estava servindo, né, direitinho. E mais, com as observações ficando mais refinadas, aquela ideia de um universo em cristais perfeitos, né, cíclicos, perfeitamente esféricos, né, eles começaram a cair, esse modelo começou a cair. Ou seja, algumas perguntas já não conseguiam ser respondidas por este modelo, né? Então, o que acabou acontecendo? Com o tempo, esse modelo foi abandonado. Demorou por quê? Porque a Igreja Católica usava esse modelo como a explicação do universo. Para ela, esse modelo era perfeito. Apesar de Ptolomeu não ter sido cristão, ele ter vivido, né, muito antes de Cristo, tá? Basicamente, era um modelo que se encaixava com a ideia, né, da Igreja. De um Deus que criou todas as coisas, de uma terra, né, que era a principal, né, parte do universo, que o ser humano era o centro das coisas, era a própria imagem e semelhança de Deus. Então, quando esse modelo começou a não explicar coisas, e quando os telescópios começaram a mostrar que existiam muito mais coisa do que, né, os nossos olhos conseguiam mostrar, a Igreja começou não, isso aí está errado, isso está errado. O próprio Galileu, por exemplo, ele foi, né, julgado, ele chegou a ser condenado e escapou da fogueira, né? Mas ele ficou preso os últimos 20 anos da vida dele, né? Preso de forma domiciliar. Por quê? Porque, basicamente, não casava o que ele estava falando com o que, né, Professor. Pode falar. Pode falar. Licença, tá geral saindo aí pra tomar vacina, tá? Só pra avisar que eu acho que você não tá lendo o chat. Ah, não, sim, mas assim, hoje é dia de vocês aí, né, da idade de vocês, né? Sim. Tá. Então, não, mas aí, pessoal, quem tiver que vacinar, vai lá vacinar, né? Assim, mas eu só preciso saber, todo mundo que precisa ir vacinar, é isso? Eu já vacinei. Eu tô morando Eu também. em outra cidade. Agora, então minhas costas pedem arrego. Então, assim, a galera que precisa ir vacinar, galera, vai lá vacinar e depois pega aqui e vê a gravação, tá? Mas aí fica tranquilo, tá? Tô vendo aqui que o pessoal já tem uma galera que já vacinou, então tá show, porque a gente continua aqui na aula, né? Quem já vacinou e coisa e tal, quem não vacinou, vai lá, né? Não espera que a aula acabe, não. Vai lá vacinar e depois volta e assiste aqui a gravação. Já vai. Vai só chegando gente pra vacinar. Aí você fica sem dose. Então, exatamente. Tem que ir cedo, porque aqui, por exemplo, a gente está indo de madrugada aqui para poder vacinar. Aqui em Campos, aqui, quando retornar... Aqui o posto aqui do Biongo, né, onde eu moro em Miracema, tinha gente 5 horas da manhã lá. Aí tava rolando uma fofoca que desde 2 horas da manhã tinha gente lá, mas era mentira, era desde 5 horas. A pessoa chegou, só Mentira, que eu tinha fui gente 3 horas assim. voltei porque a fila tava enorme. Depois eu voltei, a fila tava mais enorme ainda. Entendeu? Tem gente lá 3 horas assim. Não, o pai do Gabriel tava lá desde 3 horas. Não, mas tem uma galera aí que... aqui também, no lugar que eu fui tomar vacina, teve que pegar mais vacina porque não deu pra suprir todo mundo que tinha que tomar. Terça-feira deu pausa e quarta-feira voltou de novo. Não, Aí eu cheguei 6 horas, 7 horas lá. E eu tomei vacina e fui embora 9 horas. Graças a Deus. A Rafaela que também falou que também ficou um tempão também. Eu fiquei as 2 doses, eu já tomei a segunda dose. Você tomou a AstraZeneca? AstraZeneca. Eu fiquei bem baqueado na primeira, tá? Eu fiquei bem baqueado na primeira vez, febre, calafrio, a bagaça toda. Todo mundo fica, meus pais também ficaram, meus tios. Fiquei felizão, porque mostrando que estava ali, né? O corpo está reagindo. Aí agora a segunda dose, eu tomei agora esses dias, não fiquei mais tranquilo. Só o braço doeu mesmo, assim, nada demais também não, tá? Assim, galera, então fica assim, a galera que precisar ir vacinar, vai sem dó, né? Por prioridades, vamos nas prioridades primeiro, né? A vacina é a prioridade aqui. E aí depois vocês pegam pegam aí a gravação, tá? Beleza? Vamos seguir aqui. Então, galera, eu só queria que vocês entendessem, porque essa parte é meio importante, tá? A ciência, ela trabalha com modelos da realidade. Então, é por isso que quando a gente fala assim, professor, mas a realidade...
a ciência ela trabalha com a verdade absoluta? Não, peraí. Né? Ela trabalha com a realidade observável. Tá? E então não sabe se essa é a verdade absoluta. A verdade ela é uma construção lenta. Tá? E eu gosto de pensar nos modelos científicos como um grande quebra-cabeça. Quem aí já fez um quebra-cabeça? Aqui em casa aqui a gente é meio viciado, né? A senhora, minha esposa... Eu já montei de 2.000 peças. Aí, né? Então, a gente montou... Eu tenho aqui atrás do Não computador... tenho paciência, gente. Aqui atrás do computador eu tenho aqui na parede aqui um de 5.000 peças, né? Ele está aqui já montadinho, a gente passou a cola e coisa e tal, mas a gente não colocou ainda no quadro, não, porque aqui em casa aqui tem vários quadros de quebra-cabeça de 3.000, 5.000 e por aí vai. Aí o que acontece? Eu gosto menos, né? Mas o povo aqui é meio viciado aqui nesse negócio de quebra-cabeça. Mas eu gosto de pensar os modelos científicos como quebra-cabeças. Por quê? Porque você tem as peças e você não tem a menor ideia de como elas encaixam. Mas com o tempo e com o estudo, as peças vão encaixando. Vai chegar um determinado momento, né? Vai chegar um determinado momento que quando você montou as peças, ou seja, o quebra-cabeça não está montado ainda, não está todo pronto, mas você já consegue começar a ver a imagem. Os modelos científicos, eles são assim. Cada peçazinha são os experimentos, as observações, os cálculos, né? E alguns encaixam, outros não encaixam, né? Alguns ficam na dúvida, tipo assim, tem algumas peças que não fazem sentido nenhum. Mas com o tempo, você vai encaixando elas e chega um determinado momento que você olha e você já vê a imagem total, né, do modelo. Então, o universo é a mesma coisa. Ptolomeu, esse modelo aqui que vocês estão vendo da imagem, ele já foi abandonado quando a gente começou a ver as coisas. Esse modelo aqui, inclusive, ele é conhecido como o modelo geocêntrico, porque ele vê a Terra como centro de todas as coisas. Quando Copérnico começou a refinar as avaliações, ele já fez uma proposta diferente. Ele começou a perceber que não era o Sol que girava em volta da Terra como parece, né? Na verdade, né, o que ele vê é que a Terra gira em volta do Sol, né? E que a Terra era esférica. Então, ali no tempo de Copérnico, século XV, já se sabia que a Terra era esférica e começou-se a perceber que a Terra girava em volta do Sol, né? Depois, o Galileu foi refinando ainda mais essas observações com seu telescópio e veio o Kepler depois, né? E ele fez, né, os cálculos que fecharam as contas, né, de como era o sistema solar de verdade. Então, a gente começou ali naquele período a passar por uma ideia de heliocentrismo, ou seja, hélio, né, do Sol. Então, o primeiro modelo de universo é um modelo geocêntrico. O segundo modelo já é um modelo conhecido como um modelo, né, heliocêntrico, ou seja, um modelo em que o Sol está no centro e a Terra girava em volta deste Sol. Tá? Agora, com o passar dos séculos, até esse modelo, né, o modelo heliocêntrico, foi perdendo força, porque com o avanço dos telescópios foi se percebendo, né, de que outros sóis existiam. Na verdade, foi se percebendo que cada estrelinha que a gente vê à noite, cada estrela que a gente vê à noite, são sóis. Né? Então, para quem não sabe, ou quem nunca parou para perceber, o que a gente vê à noite, né, no céu noturno, são outros sóis. Só que eles estão tão longe, que eles ficam menores, eles são apenas pequenos pontos. Tá? Então, qual é a diferença básica do Sol para as outras estrelas? É a proximidade. O Sol está muito mais próximo da gente do que os outros sóis que estão distantes. Tá? Então, começou-se a perceber que, na verdade, o universo era muito maior do que só o sistema solar. Tá? Então, lá pelo século XVIII, os cientistas começaram a perceber que talvez não houvesse um centro no universo. Tá? Não existe esse negócio de um universo, né, de um ponto central, e que a Terra, nem o Sol, eram algo de destaque no universo. Né? Começou, então, a surgir a versão do que a gente chama de universo estacionário.
né? E o que era essa ideia de universo estacionário? Ou seja, um universo tão grande, formado por estrelas, né? E por outros sóis, e que o universo era basicamente infinito no seu tamanho, né? E para onde você olhasse, né? Ele seria infinito e uniforme, igual. Tá? Então, pessoal, tudo bem aqui? Entenderam a evolução que a ciência teve sobre a visão do universo? Tá? E aí, aqui é importante a gente entender o seguinte. Pode falar, Evelyn. Ô, professor, sobre a atividade, o que é para fazer, tipo assim, um resumo sobre a aula? Então, a atividade da primeira semana é exatamente para você, com base naquele material que eu deixei para vocês na primeira semana, vocês fazerem uma visão sobre o surgimento do universo, mais ou menos o que eu estou falando aqui, mas pelo que vocês viram lá do material. Tá? E principalmente... Eu posso fazer pelo que eu entendi da sua aula? Com as minhas palavras, do meu jeito? Também, isso. E é preferencialmente que você use as suas palavras do que você entendeu. Tá? Depois, assim, mas eu não posso copiar nada. Isso foi uma dúvida que surgiu a algumas pessoas. Eu não posso copiar nada. Assim, olha, você pode tirar de alguns lugares algumas coisas. Tá? Por exemplo, eu quero falar sobre o Big Bang, que eu vou explicar agora para vocês. Né? Mas, assim, eu vou explicar do Big Bang, mas eu não entendi muito bem. Então, eu vou tirar aqui desse texto que tem aqui no livro, né? E vou colocar na minha explicação. Tudo bem, você pode fazer isso, só que você tem que citar o livro. Você dizer, essa parte eu tirei do livro, né? Então você coloca entre aspas e coloca lá, né, a parte do livro, o livro, né, bota fonte lá embaixo, o livro didático, papapá, tá? E a ideia não é você copiar tudo de outros lugares, é você falar com as suas palavras o que você leu e entendeu. Tá, Evelyn? Conseguiu entender? Aí a sua próxima atividade vai ser a mesma coisa também? Não. A próxima atividade é um pouco diferente. A próxima atividade, eu vou até abrir aqui para vocês verem, né? Peraí. Então, a próxima atividade quero que vocês expliquem um pouquinho do que a gente está falando. A atividade da segunda semana, eu quero que vocês expliquem um pouquinho do que eu estou falando aqui agora para vocês, sobre os modelos de realidade. Na semana passada, eu pedi para vocês explicarem um pouquinho sobre a origem do universo dentro da versão do Big Bang, tá? Então, são coisas um pouco diferentes. Hoje, na segunda semana, para vocês falarem um pouquinho sobre, né, a evolução do conhecimento científico sobre o universo, e essa semana... E semana passada era para vocês falarem sobre o Big Bang propriamente dito, sobre a origem do universo para a ciência nos dias de hoje. Tá? Tudo bem? Professor, desculpa mesmo, me atrapalhou aqui, eu não entendi direito o que você falou. Então, na semana passada era para vocês explicarem um pouquinho sobre o conceito de Big Bang, que é o que eu vou explicar agora para vocês, tá? Mas que já estava lá no material semana passada. Tudo bem? Isso foi o material da aula passada, da semana passada. O dessa semana é para vocês falarem um pouquinho sobre essa evolução do conhecimento científico, tá? Sobre o movimento dos astros, sobre o próprio universo, sobre os modelos heliocêntrico, modelo, né, geocêntrico, que é o que a gente está falando aqui agora. Tudo bem? Entendi. Então, sempre usando as palavras... Mas é no mesmo modelo, fazer um textinho, né? Isso, sempre. Todos os 5 ou 6 textos que a gente vai fazer, né, como primeira avaliação, vão ser sempre dentro desse modelo aí, 150 palavras, vocês usando, né, as palavras de vocês, citando algumas coisas, porque, por exemplo, vai ter semana que eu vou passar um documentário propriamente dito e vou pedir um resumo do documentário. Aí vocês vão fazer com as palavras de vocês um resumo daquele documentário. Né? Vai ter uma aula conjunta, né, sobre isso que a gente está falando aqui, com física, com biologia, né? E aí então com química. Então o que vai acontecer? Vai ter um trabalho desse que vai ser um resumo da aula, tá? Então, tipo assim, mas vão ser sempre pequenos textos de 150 palavras que vocês vão colocar lá no fórum, beleza? Beleza. Sim, beleza.
Show, show. Beleza. Então, olha só, galera, continuando aqui. Aí a gente está... Então, isso foi basicamente uma história que a ciência desenvolveu ao longo dos séculos sobre o universo. Agora, a gente vai começar um pouquinho a falar sobre a versão atual para a origem e estrutura do universo. E aí eu vou pedir que vocês, né, massageiem bastante o cérebro de vocês agora, porque alguém levantou a mão, Evelyn levantou? Pode falar. Ah, não foi ninguém. Não foi eu, não. Não foi não. Foi alguém pedindo para acessar. Beleza. Continuando aqui. Então, assim, eu vou pedir que vocês massageiem bastante o cérebro de vocês, porque vai dar, assim, vai complicar agora. E é bem possível que vocês não entendam de tudo, mas vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? A gente está entrando numa parte da matéria e, ao longo de toda a geografia do primeiro ano, a gente vai falar sobre fenômenos que eles, às vezes, não parecem fazer sentido. Por quê? Porque são fenômenos que acontecem num período muito longo de tempo. Tá? Quando eu estiver falando para vocês, por exemplo, sobre a origem do relevo, né? Orogênese, né? Então, formação de relevo, por exemplo. Quando eu falo assim, olha, montanhas se formam, a pessoa para e pensa nisso. Não, peraí, montanhas se formam? Sim, montanhas. Por exemplo, em Pádua, tem vários morros em volta de Pádua, né? Esses morros que vocês estão vendo, eles são uma foto, mas de algo que está se movendo, algo que está mudando com o tempo. Tá? Esses morros já foram bem maiores antes, né? E agora estão menores, e com o tempo eles tendem a ficarem ainda menores. Tá? Aí a pessoa pode dizer, não, professor, mas desde que eu nasci, o morro que eu vejo está ali do mesmo jeito. Né? E mais, eu conversei com o meu avô, e o meu avô falou que o morro sempre foi daquele jeito. Como pode você me dizer que esse morro não foi sempre assim? Né? É porque a gente está falando sobre processos que acontecem na escala de tempo que a gente chama de geológico. Ou seja, ele ocorre ao longo de milhões de anos. Então não são 100, 200, 1000, 2000 anos que você vai ver esse processo acontecer. São milhões de anos. Então, assim, é um processo muito longo. E para a gente, né, é complicado entender, porque, basicamente, né, eu só consigo ver há alguns anos. Né? Eu gosto de sempre fazer uma comparação. É como uma bactéria. Uma bactéria vive, a bactéria unitária, uma bactéria vive em média 20 minutos. É o tempo de vida de uma bactéria, 20 minutos. E vale lembrar que o nosso corpo é cheio de bactérias. Na verdade, existem mais bactérias no nosso corpo do que células do nosso corpo. Então imaginem se você fosse uma bactéria vivendo no corpo de uma pessoa. Né? Você poderia viver uma vida inteira de bactéria, 20 minutos, que você não veria essa pessoa mudar em nada. Nada, porque durante 20 minutos o que uma pessoa muda? Nada. Né? Agora, imagine se você é uma bactéria e de repente você consegue ver outras pessoas. Você vai começar a ver pessoas de formas diferentes. Você vai ver pessoas menores, pessoas maiores, você vai começar a perceber que existem pessoas mais novas, que são as crianças, que existem pessoas mais velhas. E aí você vai começar a pensar assim, poxa, talvez, a pessoa que eu vivo, né, o meu hospedeiro, ele esteja também nesse processo de envelhecimento, eu só não consigo viver o suficiente para ver. Né? Nessa história, nesse pequeno exemplo, a Terra seria a pessoa, né? O universo seria as pessoas e o ser humano seria a bactéria. A gente está falando sobre processos tão longos, que o ser humano não consegue ver. Mas ao observar outras, né, estrelas, ao observar outros planetas, ao observar outros sistemas, a gente começa a perceber, né, de que a gente vive em um sistema solar que é igual a todos os outros, né, que a gente vê pelo universo infinito. Tá? E a gente começa a perceber também que o universo tem uma duração muito grande, tá? E tão grande que a gente pode até mesmo confundir ele com algo que sempre existiu, tá? Como foi lá no universo estacionário, que era o modelo antigo. Beleza, gente? Conseguiram entender a minha analogia? É importante isso, entender que a gente está falando de fenômenos
muito, muito longos. Beleza? Alguma dúvida? Tá beleza, professor. Nenhuma. Beleza. Beleza pra mim. Outra coisa também que é importante vocês entenderem é o seguinte: no século XX surgiu um carinha, talvez você já tenha ouvido falar, Einstein. Você já ouviu falar sobre Einstein? Albert Einstein, o nosso Aí, grande amiguinho da matemática. Então, mas vocês sabem o que ele fez de importante para ser tão conhecido? Para ser talvez o cientista mais conhecido de todos os tempos? Criou a teoria da relatividade? A teoria da relatividade. Ele é um dos primeiros a desenvolver a teoria da relatividade. E o que é a teoria da relatividade? Um de cada vez. Calma. Agora vai ficar todo mundo quieto. Então, vejam vocês vão aprender com o Birajara, talvez já estejam até vendo, né? Uma coisa chamada teoria da gravitação, que é de Newton. Newton, ele é o cara que consegue desenvolver a teoria da gravidade. Né? O que é a teoria da gravidade? É basicamente um modelo matemático que explica, por exemplo, por que essa caneta aqui, né, essa caneta, ela cai. Né? Inclusive tem até a lenda, né, de que ele estava debaixo de uma macieira, né, e de repente ele viu uma maçã cair e naquele momento ele teve o insight que, né, fez com que ele desenvolvesse toda a teoria lá da gravidade, né, matematicamente falando. Só que isso é meio que mito, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Mas o fato é o seguinte, o fato é de que o Newton percebeu que a mesma força que faz a caneta cair é a mesma força que faz, por exemplo, a Terra estar presa ao Sol. Né? Ou seja, a Terra gira em volta do Sol presa por essa força da gravidade. Tá? Beleza, tá aí, tá tranquilo. O que é a teoria da relatividade de Einstein? A teoria da relatividade de Einstein vem substituir em algumas partes e responder algumas coisas que a teoria da gravidade de Newton não respondiam. Tá? E matematicamente, né, Einstein ele percebeu, tá, que a estrutura do universo era bem mais complexa do que as pessoas imaginavam. Por exemplo, o espaço. Alguém poderia me falar o que é o espaço? Alguém pode me dizer o que seria espaço? Um espaço no vácuo? Não, o espaço de uma forma geral. Se eu tivesse que perguntar para vocês assim, o que é espaço? Onde fica as galáxias, os planetas, as estrelas, um conjunto todo. Então, legal, uma boa resposta. Inclusive a gente, né? Vale lembrar que, por exemplo, aqui o que tem entre eu e essa câmera aqui é espaço. Concordam? Entre vocês e o celular, vocês e o computador, o que vocês estão vendo é espaço. Tá? É claro que não é vácuo, é espaço? Não, olha só, por exemplo, a diferença do espaço sideral para o espaço aqui na Terra é que no espaço sideral não tem ar. Né? Porque o ar são gases que ficam presos na Terra pela gravidade. Tá? Mas o que tem entre eu e o celular, vocês e o celular de vocês, é espaço. Ou seja, por onde vocês andam é pelo espaço. Concordam? Então, o Newton ele gostava de imaginar o espaço, porque o espaço ele é um elemento do universo. O universo é basicamente matéria, energia e espaço. Se eu tivesse que dizer quais são os elementos do universo, onde tudo está contido, basicamente, matéria, energia e espaço. São os 3 elementos do universo. Então, durante muito tempo, se acreditava que o espaço era como um palco de teatro. Né? E os elementos e a energia, né? Ou seja, imagina uma peça de teatro, onde você tem pessoas andando pelo palco, né? E você tem ali essas pessoas produzindo energia, né? Mas o palco está lá, paradinho. Né? O palco não se move, o palco não mexe. Né? Então, Newton imaginava o espaço como, né, um palco imutável onde o elemento e a energia aconteciam. Tudo bem? Estão me acompanhando? Qual foi a
treta que o Einstein descobriu na matemática. Na matemática, tá? Na matemática, e depois isso foi provado nos experimentos. De que o espaço em si, ele é uma coisa. Ele é uma coisa. O espaço em si é uma coisa. E pior, ele pode, como qualquer coisa, ser esticado, ele pode ser comprimido, ele pode ser, né, amassado, ele pode ser dobrado. Tá? Imagine, talvez vai ficar mais fácil para vocês imaginarem. Aqui, ó. Deixa eu... Vocês estão conseguindo ver essa folha aqui? Aí na... Sim. Show. Sim. Então, imaginem essa folha aqui como se ele fosse o espaço. Qual é a diferença da folha para o espaço que a gente vive? A folha é um espaço bidimensional. Como assim bidimensional? Ele só tem 2 dimensões. Ou seja, se eu fosse um ponto nessa folha, não aparece, mas se eu fosse um ponto nessa folha, eu só poderia ir para cima, né, para baixo, que são essa direção da altura, tá? Eu só poderia ir para os lados, tá? O comprimento. Então, isso aqui é um universo em 2 dimensões. O nosso universo, ele é diferente. Ele tem, além das 2 dimensões, ele tem a profundidade, né? Então, nós vivemos... Então, quem gosta de jogar videogame sabe bem isso, né? Jogos 2D, jogos 3D, né? O que é a diferença de um jogo 2D para um jogo 3D? É que no jogo 2D, né, o boneco, o personagem, só pode, né, pular e ir para os lados. Tá? Num jogo 3D, você pode percorrer o mapa dentro do jogo. É a mesma coisa em relação ao nosso universo, né, e essa folha de papel. O que Einstein percebeu, gente, é de que tanto o universo é muito parecido com essa folha. Ou seja, o universo, o espaço, ele pode ser dobrado. Ele pode ser esticado, ele pode ser amassado, tá? Ele percebeu, inclusive, que é nesta dobra do universo, dessa dobra do espaço, em que você tem, basicamente, a atração gravitacional. Na verdade, a relatividade é uma forma de explicar muitas coisas, mas uma das principais coisas que a relatividade explica é a própria gravidade. Tá? Não existe uma força prendendo o Sol à Terra. Não existe uma força prendendo o Sol à Terra. O que existe de verdade é que o Sol ele entorta o espaço como se fosse uma cama elástica. Ele entorta o espaço, tá? E a Terra, que está sempre em linha reta, ela faz curva na dobra do espaço. Tem vários vídeos desses na internet. Imaginem uma cama elástica, em que você coloca um peso no meio dessa cama elástica. O Sol seria o peso, a cama elástica seria o espaço. Né? Se você jogar uma bolinha nessa cama... E se essa cama elástica rasgar? Essa é uma ótima pergunta. Inclusive, matematicamente, Einstein chegou a essa concepção, né, de um objeto tão pesado, que ele pudesse, inclusive, rasgar essa cama elástica. Né? E naquela época, quando ele fez isso matematicamente, né, e aí depois outras pessoas complementaram os cálculos, né, eles deram o nome, né, de buraco negro. Tá? Mas que fique bem claro o seguinte, o buraco negro foi uma coisa que foi descoberta primeiro na matemática e depois isso foi observado, né, pelos astrônomos. Aliás, quando um modelo científico... Por que a pessoa diz assim, pô, professor? Porque quando começar a falar sobre Big Bang, vocês vão ver algumas coisas que vocês vão dizer assim, pô, professor, mas isso aí está parecendo meio... Isso não está parecendo muito correto, não. Não, mas olha só, o Big Bang, ele é um modelo que hoje é muito aceito. Por quê? Porque ele explica não só o que a gente vê no universo, mas ele explica também coisas que a gente ainda não tinha visto. E é aí que um modelo científico ganha força. Quando? Quando ele começa a prever coisas que a gente não tinha visto ainda. Né? Então, por exemplo, essa ideia de um buraco negro, de um objeto tão pesado que consegue furar a cama elástica, furar o próprio espaço, né? Isso foi previsto na relatividade pela matemática da relatividade. E depois foi observado. Ele disse, olha só,
como que Einstein estava correto. Coisas como, por exemplo, agora, uns 2 anos atrás, outra coisa que, por exemplo, se o espaço é como essa folha, será que ele pode produzir ondas? Será que ele pode fazer isso aqui? Será que um objeto, por exemplo, muito pesado, se chocando com o espaço, ele pode produzir ondas? Né? Isso foi uma coisa prevista por Einstein há 110 anos atrás. E há 2 anos atrás, um laboratório construído basicamente para ver essas ondas conseguiu detectar as primeiras ondas gravitacionais. O que são as ondas gravitacionais? São ondas provocadas no próprio espaço por corpos muito pesados, se chocando. Tá? Então, vejam vocês, cálculos que foram feitos há milhares de anos atrás, tá? E que foram sendo provados depois experimentalmente. Inclusive, a primeira prova experimental de que o universo, o espaço é dobrável, ela veio de um experimento feito aqui no Brasil. Né? Ou seja, porque Einstein disse o seguinte, olha, basicamente todos os corpos celestes, eles espremem o espaço, eles dobram o espaço. E então o pessoal falou assim, peraí, se, por exemplo, o Sol dobra o espaço, dobra. Então, qual seria uma consequência disso? A consequência seria que eu, por exemplo, poderia ver objetos atrás do Sol. Né? Objetos que estão atrás do Sol, mas como o espaço em volta do Sol está dobrado por causa do peso do Sol, isso significa dizer que a luz, que está sempre indo em linha reta, elas fariam uma curva pelo espaço. Então, eu poderia ver, por exemplo, estrelas que estão atrás do Sol. Aí a pessoa pode dizer assim, professor, mas o Sol é muito brilhante, não dá para ver nada, né, atrás do Sol. Aí veio a ideia de se ver, né, as estrelas durante um eclipse solar. Durante um eclipse solar, dá para ver as estrelas no céu durante o dia. Né? Então, astrônomos do mundo todo esperaram o momento certo, um eclipse solar acontecer, para poder ver se essa teoria de que o espaço se dobra, ele realmente funciona. Né? Ele estava realmente certo. E foram vários experimentos, e um dos primeiros experimentos a provar, né, de que os cálculos estavam corretos, ele aconteceu aqui no Ceará, no Brasil, se eu não me engano, em 1919, né, numa cidade chamada Sobral. Tá? Tem até um museu lá nessa cidade, né, mostrando esse experimento, como ele foi, coisa e tal. Tá? Mas, pessoal, acompanharam comigo aqui? Entenderam sobre a questão do espaço ser dobrado? E quando eu estou falando sobre o espaço... Por que isso é importante entender agora? Porque, basicamente, o Big Bang fala sobre isso. Tá? O Big Bang fala sobre isso. Quando, né, na década de 30, 1930, um astrônomo chamado Edgar Hubble, ele começou a ver galáxias distantes. E ele percebeu que quanto mais longe ele via as galáxias, mais essas galáxias se afastavam. Né? Então ele olhava para uma galáxia e ele via, essa galáxia está se afastando de mim, beleza. Aí ele olhava para outra, essa aqui também está se afastando. Opa, aí ele olhava e ele começou a perceber que várias galáxias se afastavam. E mais, quanto mais distante era a galáxia, mais rápido essa galáxia se afastava da gente. Então ele começou a perceber que isso só fazia sentido em um universo em que o espaço estivesse se esticando, ele estivesse aumentando de tamanho. Tá? Então, logo começou a haver uma proposta... Mas, professor, você não disse que isso só acontece em milhares e milhares de anos? Até porque se isso tivesse acontecendo agora, e rápido, a gente já estaria sem o Sol. Estaríamos mortos. Evelyn, sua forma de pensar é excelente, entendeu? Mas essa que é a questão. O universo não está se expandindo rápido. Ele está se expandindo muito lentamente. Para vocês terem uma ideia, o espaço entre você e o seu celular, ele está aumentando de tamanho. Só que é tão lento e tão devagar que teria que levar milhares de anos para você perceber 1 centímetro de diferença. Agora, quando você olha para objetos muito distantes, porque as galáxias estão muito distantes, você consegue ver esse fenômeno acontecendo com mais clareza. E quanto mais distante é o objeto, mais rápido ele se distancia. Por quê? Porque, na verdade, é o espaço entre a gente que está aumentando. Conseguiu entender?
depende da distância. Eu, em relação à minha câmera, eu estou 1 metro aqui, por exemplo, teria que levar milhões e milhões de anos para que esse espaço que está se expandindo muito lentamente, ele ganhasse 1 centímetro. Mas quando eu olho para uma coisa muito longe, né, eu consigo ver isso com mais clareza e muito mais rápido. Entendeu, Evelyn? Então esse fenômeno acontece mais rápido ou a gente só vê ele acontecendo mais rápido? É uma coisa que está na nossa cabeça. Ele acontece lentamente. Só que quando a gente vê uma distância muito grande, a gente consegue... É como, por exemplo, uma bexiga. É que eu estou sem uma bexiga. Geralmente eu uso uma bexiga para dar um exemplo. Sabe, uma bexiga dessas de soprar. Vocês vão perceber que se você colocar 3 pontos numa bexiga vazia, um ponto perto da onde você vai assoprar, um ponto no meio da bexiga e um ponto lá na parte mais externa da bexiga, né? Esses 3 pontos estão, né, numa distância. Se você começar a assoprar a bexiga, você vai começar a perceber o quê? Que o ponto perto da onde você está assoprando, ele vai se distanciar muito lentamente de você. Mas quanto mais distante for o ponto na bexiga, mais rapidamente você vai ver esse ponto se distanciar. Então, por exemplo, o ponto que está perto de você, ele se distanciou pouco. Mas o ponto que está na ponta da bexiga, ele vai se distanciar muito mais rápido. Conseguiu entender? Entendi. Então, é a mesma coisa que acontece com o universo. Com objetos próximos, a gente não consegue ver porque o movimento é lento. Mas com a bexiga, e no caso a bexiga aqui é o espaço, propriamente espaço. Como o espaço está aumentando de tamanho, quanto mais distante o objeto está de você, mais rápido esse objeto vai se distanciar de você. Aliás, foi isso que as observações de Hubble mostrou, que se os objetos estão se distanciando da gente, né, e a gente não está numa posição especial, significa dizer o quê? Que o universo como um todo está se expandindo. Não levou muito tempo, para as pessoas começarem a imaginar, peraí, se está tudo se expandindo, então talvez, em algum momento, todas essas coisas estivessem num único ponto, né? Daí começou a surgir a teoria do Big Bang. Alguém levantou a mão. Pode falar, Matheus. Fala, Matheus. Professor, é o seguinte, você falou que o espaço ele aumenta, igual você deu o exemplo da gente, do celular. Agora, eu tive uma dúvida, tipo, imagine um arco, por exemplo, sei lá, uma casa, uma construção. Imagine, por exemplo, 2 colunas e uma cinta ligando elas. Sim. Se a gente desconsiderar a erosão, os processos da erosão, você acha que com uns milhares de anos pode ser que eles se distanciem tanto até que essa cinta possa, sei lá, tipo, rachar, sei lá, por exemplo? Não consigo entender o que eu quis dizer. Eu consegui entender. É claro que, hipoteticamente falando, isso seria impossível, porque eu estou falando de um fenômeno que é muito mais lento do que o desgaste, como você falou, das cintas, né? Mas, hipoteticamente falando, se isso fosse possível, sim, chegaria um determinado momento que essas cintas iriam ruir, né? Por quê? Porque o espaço estaria se expandindo. Na verdade, hoje inclusive, se acredita que esse vai ser o destino não só das cintas e das colunas, mas de todas as coisas. Vai chegar um momento em que o universo vai começar a se expandir, né, de tal forma que a própria matéria dentro desse universo vai se desconstruir, vai se diluir, né? E é bem provável que o futuro destino do nosso universo seja apenas um imenso espaço de energia pura, né, que a própria matéria irá se desconstruir. Ou seja, não só a cinta da coluna que você está falando, mas os próprios planetas, as estrelas, né, até os buracos negros, que são os objetos mais densos, em um determinado momento de um futuro muito, 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 muito distante, eles vão se desconstruir em partículas subatômicas. Tá? Aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui. Alguém levantou a mão, né? Evelyn, pode falar, Evelyn. Todo mundo deve estar me odiando, né? Eu sei. Não. Mas Tá top. que o Thiago tinha perguntado ali no chat, eu acho que você não tá vendo. Ele tinha perguntado o que tem dentro de um buraco negro. Porque Tá, peraí. Eu não vi, não. Realmente passou aqui como passou aqui. Tá, olha só, na verdade, ninguém sabe bem o que tem dentro de um buraco negro. Porque o buraco negro, ele é basicamente o quê? Ele é uma
quebra, ele é um furo no próprio espaço, né? Então, assim, o máximo que a gente sabe é o seguinte, olha, uma massa infinitamente pesada, né? Você tem um horizonte de eventos, né? Ou seja, um local onde que você consegue observar, né, o buraco negro, tá? Ou seja, na verdade, não dá para ver o buraco negro, porque o buraco negro ele não emite luz, né? Ou seja, até a luz, se entrar no buraco negro, a luz cai no buraco negro, né? Porque o espaço está quebrado ali, a luz não consegue ser refletida, né? Agora, muitas das vezes, quando o buraco negro está consumindo, por exemplo, uma estrela, um planeta, né, a matéria ela acaba, né, girando em volta do buraco negro, e você consegue ver o brilho dessa matéria, né, e é assim que a gente consegue ver um buraco negro, de forma indireta, né? Agora, o horizonte de evento em si é um local em que a matemática não consegue prever. Aliás, essa é a coisa interessante tanto da teoria do Big Bang quanto a questão do buraco negro. São fenômenos que hoje, modelos que conseguem explicar tudo que a gente vê, só que chegam num determinado momento, né, em que a matemática, tal como a gente conhece, ela não faz mais sentido dentro desses objetos. Tá? Não faz mais sentido dentro desses objetos. E aí você tem, né, o que a gente chama de singularidade. O que é a singularidade? É um nome bonito para dizer, não sei, não tenho a menor ideia do que acontece lá dentro. Tá? Então, o buraco negro é um rasgo no próprio espaço. Tá? Pessoal, beleza? Tranquilo? Então, assim, antes de a gente continuar... Tem que chamar o Rick and Morty para explicar isso. O William está falando assim, ó, tem um buraco branco que só, ao invés de engolir as coisas, repele elas. Diz que o buraco negro é o portal entre outros lugares. Então, William, isso é interessante que você está dizendo. Por quê? Como a matemática do buraco negro não faz sentido e a gente meio que esbarrou ali, né, na singularidade, existem teorias. A ciência trabalha com isso, teorias, né? Agora, muitas dessas teorias, elas ainda não foram comprovadas, né? Elas não tiveram o aval científico, elas não tiveram o aval matemático, o aval metodológico. Então, você tem várias suposições. Uma delas, por exemplo, é essa que você está falando, que o buraco negro seria talvez um portal no espaço, porque imagine, se o espaço é curvo, né? Então você poderia ter, por exemplo, o buraco negro abrindo um canal para um outro ponto do espaço, né? Esse espaço curvo poderia se conectar a um outro ponto, onde você teria, o que ele falou aí, um buraco branco, que seria um buraco em que, ao invés de engolir a matéria, ele cospe a matéria. Só que fica aqui a dica que o buraco branco, apesar de ser uma coisa que matematicamente também já foi, né, descrita, ela até hoje não foi observada. Então, diferente do buraco negro, o buraco branco nunca foi observado, né? Então, ainda está no campo da suposição. Tá? Aí, antes de a gente continuar aqui, é bom vocês entenderem que eu estou falando sobre as distâncias do universo, tá? E a astronomia, a ciência, né, ela precisa medir as distâncias. Só que o espaço ele é tão grande que as medidas que a gente usa no nosso dia a dia, né, metro, quilômetro, né, não fecha, porque a gente está falando sobre distâncias muito longas. Então, por exemplo, o Sol. Para vocês terem uma ideia, o Sol é a estrela mais perto da Terra. Tá? E ele está muito perto, se a gente for parar para pensar em números astronômicos. Mesmo assim, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Né? Então, são 150 milhões de quilômetros da Terra. Então, é uma distância tão grande, e vejam vocês, né, uma das coisas que a teoria da relatividade, né, trabalhou foi a ideia da velocidade da luz. Né? Hoje em dia já se sabe que a velocidade da luz ela é constante, né? E ela está na casa dos 300 mil quilômetros por segundo. Né? Já se mediu isso precisamente. Então já se sabe que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Tá?
Quanto que é 300 mil quilômetros por segundo, professor? Dá para você citar um exemplo? Bem, se eu pudesse pegar essa caneta e jogar ela a 300 mil quilômetros por segundo, e eu quero deixar bem claro que eu não consigo fazer isso, eu só consigo no máximo fazer a metade disso, tá? Mas se eu conseguisse fazer, tá? Essa caneta daria 7 voltas e meia na Terra em 1 segundo. Essa é a velocidade da luz. É muito rápido, muito rápido. Mas o espaço é tão grande, que a luz leva um certo tempo para poder percorrer as distâncias. Para vocês terem uma ideia, o Sol está a 150 milhões de quilômetros. Então, basicamente, leva-se 8 minutos para a luz do Sol sair do Sol e chegar até a Terra. Então, fechou? Ô, professor, posso te fazer uma... Tipo assim, eu já li em algum lugar que quando a gente quer olhar para o passado, é só observar as estrelas. Aí eu li que a luz demora tanto, mas tanto para chegar na gente, que essa estrela que emitiu a luz que a gente está vendo já pode ter até não existir mais. Isso é verdade? Olha, Vitor, isso é interessante, porque é uma coisa que eu toda vez que eu leio isso e eu olho para o céu à noite, eu não consigo não ficar surpreso com isso. Porque a gente tem uma visão de tempo que é uma visão meio assim, o tempo, o agora, o presente, o hoje, né? O passado é aquilo que já foi, né? E o futuro é aquilo que vai vir. Só que, na verdade, né, o tempo é uma coisa um pouco mais complexa. Tanto que o agora, para mim, pode ser, né, não tão agora assim. Então, por exemplo, se eu olho para o Sol, e não façam isso, tá? Sem um instrumento especial, mas se eu olhar para o Sol, agora, o Sol que está batendo aqui na janela de casa, esse Sol, ele não é o Sol de agora, né? Ele é o Sol de 8 minutos atrás. Então, se, por exemplo, o Sol explodir agora, né? Eu só vou ver isso acontecer daqui a 8 minutos. Né? Então, eu estou olhando, na verdade, o passado. Quando eu vejo o raio solar, eu estou vendo o passado, porque é aquele raio de 8 minutos atrás. E isso serve também para as estrelas. Só que ainda mais grave, as estrelas estão muito mais longe da gente do que o Sol. Eu não falei que o Sol está a 150 milhões de quilômetros? Então, o Sol, a distância entre o Sol e a Terra, ela é considerada uma unidade astronômica, né? Ou seja, é uma forma de medir distâncias no espaço. E, inclusive, o nome é unidade astronômica, UA. Então, o que é a unidade astronômica? É uma distância, é uma medida de distância, igual metro, quilômetro, né? Então, você tem uma UA, que é o quê? Uma unidade astronômica, que é equivalente à distância entre o Sol e a Terra. Então, se, por exemplo, eu estou no Sol, né, e eu transformo os passos em unidades astronômicas. Então, cada passo é uma unidade astronômica. Se eu for dar um passo, 150 milhões de quilômetros, eu chego na Terra. Se eu quiser chegar, por exemplo, em Plutão, que é um dos últimos corpos celestes do Sistema Solar, eu teria que dar 40 passos, porque essa é a distância, 40 unidades astronômicas. Para vocês terem uma ideia, a luz do Sol leva quase 40 horas para chegar até Plutão, para vocês verem como Plutão está longe do Sol. Tá? Estão acompanhando? Beleza? Agora, as estrelas que nós estamos vendo, elas estão muito, muito mais longe do que o Sol ou Plutão, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, nessa analogia que eu estou fazendo, em que cada passo que eu dou é uma unidade astronômica, se eu dou um passo, saí do Sol, dei um passo, cheguei na Terra. Dei 40 passos, cheguei em Plutão. Agora eu quero ir andando até a estrela mais próxima do Sistema Solar, que é Alfa de Centauro. Tá? Ela fica tão distante, que eu teria que andar o equivalente de Campos ao Rio de Janeiro, sendo cada passo que eu dou uma unidade astronômica, ou seja, 150 milhões de quilômetros, eu teria que percorrer essa distância entre Campos e Rio de Janeiro para chegar à estrela mais próxima.
Lembrando que, hipoteticamente aqui, cada passo que eu estou dando são 150 milhões de quilômetros. Então, as distâncias são tão longas que a luz de Alfa Centauro para chegar até a Terra leva anos. Na verdade, leva 4 anos para chegar até a Terra. Então, aí os cientistas resolveram fazer isso, fazerem uma unidade de distância, que, aliás, essa talvez você já tenha ouvido falar, que é muito comum, que é o ano-luz. Já ouviram falar sobre o ano-luz? O ano-luz... Já. Ah, legal. Tem muita gente que pensa o ano-luz como uma unidade de tempo, porque tem o ano no nome, né? Mas não é. Ano-luz é uma unidade de distância. Tá? Recebe esse nome porque seria o equivalente a um facho de luz a 300 mil quilômetros por segundo, viajando durante um ano inteiro, né? Por uma distância, que seria o equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. É um número, assim, é um número, mas é um número tão grande que não dá para a gente imaginar. Alguém falou isso aqui, ó. É tão imaginavelmente grande que não dá para perceber, não dá para entender. Tá? E assim, até números, a gente ouve falar sobre números, mas eles são também imensos. Pra vocês terem uma ideia, eu li em algum lugar que se você começar a contar, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, você levaria mais ou menos 17 dias para chegar a 1 milhão. 17, 19 dias para chegar a 1 milhão. Contando. Só contando, sem fazer nada, sem parar, né? Contando. 1, 2, 3, 4, 19 dias. Agora, para vocês terem uma ideia, a diferença entre milhão e bilhão, né? Você ficaria, continuando contando para chegar a 1 bilhão, você ficaria quase 70 anos contando para chegar a 1 bilhão. Né? Eu estou falando aqui que a distância de um ano-luz, né, é de 9,5 trilhões de quilômetros. Tá? E Alfa Centauro, que é a estrela mais perto do Sistema Solar, ela está a 4 anos-luz daqui. E qual é a consequência? É o que o Vitor falou aí. A consequência é de que se a luz é a coisa mais rápida que viaja no universo, e essa mesma luz leva 4 anos para chegar até aqui, o que eu estou olhando quando eu olho para Alfa Centauro é Alfa Centauro de 4 anos atrás. Eu não estou olhando o Alfa Centauro de hoje. Eu estou olhando Alfa Centauro de 4 anos atrás. E pior, fica pior. E já se sabe que existe um planeta girando em volta de Alfa Centauro. Se esse planeta fosse habitável, né, e se houvesse seres vivendo naquele planeta, né, quando eles olhassem para uma estrelinha muito próxima deles também, né, que é também um pontinho que seria o nosso Sol, e eles conseguissem, por exemplo, observar a Terra, eles também veriam a Terra de 4 anos no passado. Então, se você estivesse hoje em Alfa Centauro, se fosse possível a gente fazer um teletransporte e chegar instantaneamente em Alfa Centauro e olhar num telescópio super poderoso e ver a Terra, a gente estaria vendo a Terra de 4 anos no passado. Tá? E assim acontece com todas as estrelas que a gente vê no céu. E quanto mais distante a gente vê no céu, quanto maior for o telescópio e mais distante o objeto que a gente vê no céu, mais para o passado a gente está olhando. Tá? Inclusive, é possível, com alguns telescópios, se ver, né, a radiação da origem do universo, né, a radiação do Big Bang. Tá? Pode falar, Evelyn. Professor, vou dar uma viajada muito grande agora. Hoje a aula é para isso, pode viajar. Tipo assim, é possível que a gente olhe, sei lá, para Marte e a gente veja Marte, tipo assim, toda sem nada, sabe? A Marte toda pura assim. E depois depois a gente vai lá, viaja para Marte achando que não tem nada e na verdade tem uma civilização lá porque a gente está enxergando o passado de Marte, olhando da Terra para Marte. Olha só, a sua pergunta é interessante, mas não serve para Marte. Por quê? Porque Marte está muito perto. Astronomicamente falando, Marte está muito perto. Né? Realmente, quando eu olho para Marte à noite, eu também vejo Marte do passado.
mas eu vejo Marte de alguns minutos no passado. Por quê? Porque Marte está muito perto. Agora, pode acontecer de a gente ver isso em relação a objetos muito distantes. Então, por exemplo, existem nebulosas, estrelas, que hoje a gente vê por telescópios, né, em que existem estrelas se formando. Nessas estrelas, consegue-se ver, inclusive, né, as nuvens de poeira em volta dessas estrelas que vão formar futuros planetas. A gente consegue ver isso em telescópios, né? E essas estrelas estão tão distantes, tão milhões de anos no passado, que é possível que agora, nesse exato momento, né, essas estrelas estejam, né, com planetas, estejam até com vida, né? Agora, o fato é de que toda vez que a gente olha para o céu, a gente está olhando para o passado. Então, por exemplo, uma galáxia que até dá para ver com o olho nu, né, se você tiver um olho bem treinado e tiver num lugar, numa noite muito escura, né, você consegue ver Andrômeda, né, que é uma galáxia muito próxima da nossa. Tá? A Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz. O que isso significa? Que eu estou olhando Andrômeda, eu, na verdade, estou vendo Andrômeda de 2 milhões de anos no passado. Né? Então, aquela luz que saiu ali de Andrômeda levou 2 milhões de anos para chegar até os meus olhos. Tá? Então, é possível que muitas das estrelas ali de Andrômeda já tenham deixado de existir, como o Vitor falou, né? Mas que eu ainda consiga ver. Por quê? Porque, na verdade, a luz está levando muito tempo para chegar aos meus olhos. Então, essa é uma questão que eu queria que vocês entendessem. Aí, o professor, o Albert Einstein, que criou a teoria da relatividade, mas ele acreditou por muito tempo no estado estacionário. Sim. Parece que ele não queria acreditar na própria teoria que ele fez. Isso é meio confuso, né? Meio, sei lá. Porque o que acontece, gente? Assim, é aquela questão, a ciência não funciona de forma perfeita. E os cientistas, eles criam os modelos matemáticos para tentar se adequar ao que eles estão vendo. Agora, existem os cientistas, são seres humanos, né? Então eles têm as suas próprias crenças, né? Então Einstein, por exemplo, tinha muitas crenças, né? E uma das crenças que ele tinha era de que o universo era estacionário, era um universo fixo. Tá? Porque quando ele desenvolveu a teoria da relatividade, que descobriu que o espaço, né, dobrava e coisa e tal, né, isso já foi revolucionário em si. Mas não tinha mudado muito em relação ao universo, porque ainda se acreditava no universo estacionário. E aí vai lembrar que Einstein ele publicou a sua teoria da relatividade geral em 1915. Né? A restrita foi em 5, mas a geral foi em 1915. Tá? E o Hubble, ele só vai começar a fazer aquelas observações das galáxias se distanciando, tá? Em 1930. Então, foi 15 anos depois da relatividade. Então, inclusive, o Big Bang, a teoria do Big Bang só vai começar a surgir na década de 40. Então, vejam vocês, tem um tempo aí, né, entre um processo e outro. Então, você tem a relatividade, que diz que o espaço se dobra, se estica e coisa e tal. Você tem a observação de Hubble, né, que é uma observação que até então não tinha explicação. E aí depois vem o quê? Uma hipótese. Qual é a hipótese? Peraí, se o espaço se estica, ele pode se esticar. Se a gente está vendo as galáxias se afastando, né? Então é bem provável que, na verdade, o universo esteja num processo de expansão e não numa situação estacionária. Aí isso é uma hipótese, você cria uma hipótese. Depois você tem que fazer o quê? Você tem que tentar provar essa hipótese. Então, ao longo dos anos, o Big Bang foi ganhando força na ciência. Por quê? Porque a hipótese foi sendo provada em vários experimentos. É assim que a ciência funciona. Ô, Evelyn, pode falar. Professor, quando eu era pequena, eu ficava olhando pro céu e, tipo assim, eu juro pra você que eu vi ele rodar. Eu não sei se era coisa da minha cabeça, mas eu via ele, tipo, girando. Isso é possível eu ver a Terra girando daqui? Não, assim... Se eu ficasse olhando por muito tempo, eu conseguia ver. Sim, olha só, o Evelyn, basicamente,
o que você vê, por exemplo, todo dia que você acorda de manhã e você vê o sol nascendo, né? E dá para ver claramente, assim, é um movimento lento, mas você consegue ver rapidamente, principalmente quem já foi no mar, ou seja, na praia, ver o sol nascer e coisa e tal, ver rapidamente o sol se movendo, né? E só que não é o sol que está se movendo, na verdade, né? Somos nós. O movimento do sol é aparente. Somos nós que estamos nos movendo. Então é possível ver o sol se movendo, sim. Não, desculpa, a Terra se movendo, girando, tá? Então é possível. Se você tiver muito tempo ali parado e olhando, você não consegue sentir o movimento. Esse, aliás, é a grande dificuldade. A gente não consegue sentir o movimento. Tá? É por isso que as pessoas acham que a Terra está parada, fixa. Né? Por que as pessoas acham que a Terra está fixa, parada? Porque a gente não consegue sentir o movimento. A gente consegue sentir a variação de movimento. A gente consegue sentir a aceleração, a frenagem. Agora, movimento constante, a gente não consegue sentir. E como a Terra está girando muito rápido, mas em velocidade constante, nós não conseguimos sentir essa velocidade toda. Tá? Mas a gente consegue ver quando a gente vê o Sol nascendo, quando a gente vê as estrelas se movendo. Tá? O Leonardo colocou aqui, mas se a gente colocar um espelho muito grande, a uma distância de 4 anos-luz, a gente poderia ver o nosso reflexo de 8 anos no passado? Sim, poderia. Né? Hipoteticamente falando, né, a luz, você teria que ter, na verdade, um foco de luz muito grande, né, para poder você conseguir emitir os fótons até 4 anos no futuro, e depois esses fótons ainda voltarem também, né, mais 4 anos luz. Então você precisaria ter um foco muito grande, uma fonte de luz muito grande. É por isso que a gente, por exemplo, consegue ver as estrelas, porque as estrelas são grandes sóis que estão muito distantes. Né? Então a luz que esses sóis produzem conseguem chegar aos nossos olhos, por quê? Porque elas estão vindo de uma fonte muito grande, muito poderosa, que são, né, as estrelas. Agora, quanto mais distante for, mais fraco fica essa luz. É por isso, por exemplo, isso, aliás, é uma das teorias que mostram que o Big Bang está correto. Se as estrelas estivessem todas fixas, paradas no cosmo, né, os raios solares, os raios dessas estrelas chegariam aos nossos olhos ao ponto de clarear o céu à noite. Nós veríamos o céu claro à noite. Tá? Mas por que então a gente vê o céu escuro à noite? É porque o espaço está em expansão. E isso faz com que objetos luminosos mais distantes fiquem cada vez mais opacos, cada vez mais fracos para os nossos olhos. Galera, são 9h44, está fechando a nossa aula aqui hoje. Tá? Deixa eu só puxar aqui quando o tempo limite só acabar. Ô Rômulo, eu acho que os limites, a sua pergunta, ele pergunta assim, quais as chances de ainda existir vida na Terra quando o tempo limite do Sol acabar? A gente ainda vai falar um pouco sobre isso, mas assim, as chances são baixas. É bem provável que a vida na Terra acabe muito antes do Sol deixar de existir, até porque o Sol ele não morre de uma hora para outra, ele morre num processo lento. E nesse processo lento de morte do Sol, né, ele vai provavelmente destruir os planetas, né, antes dele próprio ser destruído. Tá? Então, essa é a questão. Muito dificilmente a gente terá vida aqui. Tá? Mas então como a gente sabe que o Sol explode? Como a gente sabe que o Sol, né, morre? Entre aspas, morre, porque a gente vê isso acontecendo em outras estrelas. É aquele exemplo que eu falei da bactéria olhando outros seres humanos. Né? Então a gente consegue ver estrelas em várias fases da evolução estelar. Então é bem provável que a nossa estrela, o nosso Sol, também tenha esse processo de evolução igual a todas as outras que a gente vê. Tá? A Evelyn coloca aqui, só até o tempo da luz acabar. Quando a luz acabar, a gente vai congelar. Né? Eu creio, ela está respondendo o Rômulo, tá? Mas eu creio que, inclusive, antes do Sol deixar de emitir luz, o Sol na Terra, a vida na Terra já vai ter terminado. Tá? Bem, pessoal, olha só, são 9h44, eu vou puxar aqui a nossa presença de hoje. Tá? Eu quero dizer que, tipo assim, professor, teve coisa que eu não entendi do que você estava falando aí. É normal, a gente está falando sobre processos que são complexos. Mas é interessante, e eu gosto muito de puxar esse assunto, mesmo que ele seja um assunto de introdução,
porque ele faz a gente imaginar o quanto os nossos sentidos, né, nos enganam, né? O quanto a realidade do cosmos está distante do que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Tá? E olha que eu nem compliquei, tá? Nem compliquei. Tá? Sabe aquela ideia de que Einstein falou de que o universo ele é curvo, ele pode ser esticado e coisa e tal? Então, é um pouco mais complexo. Né? Na verdade, Einstein ele entrelaçou o espaço ao tempo também. Tá? Então, não é só o espaço que pode ser esticado, curvo e coisa e tal. O próprio tempo pode ser, né, esticado, dobrado, né, curvado. Né? E aí, o que acontece? Nós temos vários fenômenos complexos relacionados ao tempo. Por exemplo, o Sol, como ele é muito pesado, ele dobra o que o Einstein chamava de espaço-tempo. Então, além dele dobrar o espaço, ele também dobra o tempo. Significa dizer que o tempo perto do Sol passa mais lentamente do que para a gente aqui, né, na Terra. Tá? Assim, mas eu não vou entrar agora no mérito dessa questão, porque vai confundir mais ainda a cabeça de vocês. Mas aí, semana que vem, a gente finaliza esse assunto, até porque eu já me estiquei muito com ele. Tá? A gente finaliza esse assunto explicando, propriamente dito, o Big Bang, para começar a falar sobre a formação da Terra. Acho que alguém levantou a mão. Álvaro, pode falar. Professor, tem como ocorrer um segundo Big Bang, talvez? Tem alguma chance disso acontecer? Olha, Álvaro, uma excelente pergunta que você fez. Na verdade, como eu falei para vocês, assim como o buraco negro ele é um limite na matemática, o que acontece no Big Bang propriamente dito, ou pior, o que acontece antes do Big Bang, também está no limite da nossa matemática. Então, existem teorias, existem suposições, algumas delas que talvez a gente viva no universo que seja formado por vários Big Bangs. Então, na verdade, um multiverso. Né? Ou que talvez, quando o universo se esticar àquele ponto que eu falei para vocês e que a gente só tem a matéria, né, talvez dessa inconsistência energética surja um novo Big Bang e que talvez o universo seja cíclico. Tá? Então, existem várias suposições, mas como eu falei, qual é a diferença dessas suposições para o Big Bang? É que essas suposições ainda não conseguiram se provar matematicamente. Elas não conseguiram ainda, por exemplo, mostrar coisas que o Big Bang, o modelo do Big Bang já mostra. Tá? Conseguiu entender? Fechou aqui? Entendi, obrigado. Beleza? Aliás, tem gente que diz que essa pergunta, o que tem antes do Big Bang, é uma pergunta que está errada. Tá? Mas eu vou falar isso na nossa próxima aula. Gente, já puxei aqui a presença. Até semana que vem. Valeu. Professor, obrigado por não me odiar. Tchauzinho. Valeu, gente. Tchau. Valeu, Tchau. Fica com Deus. Tchau, professor. Valeu. Professor, até semana Tem que que parar vem. de gravar, hein, professor? Tem que parar de gravar, é verdade. Isso tá mutado também.